mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos num período de reflexão a respeito dos nossos erros. Enfrentar os nossos erros é uma consciência que precisamos ter para que não venhamos mais cometer alguns erros que estamos acostumadas a fazer. Ontem falamos a respeito do reconhecimento do erro. Precisamos reconhecer que erramos. Precisamos reconhecer que há uma luta entre o espírito e a carne para não errarmos. E é necessário esse reconhecimento para nos conhecermos, para frearmos estes erros. E quando o erro acontecer, sabermos que erramos. E hoje eu quero conversar com você do motivo. Por que erramos? É claro que há vários motivos, há N motivações que nos levam ao erro, histórias de cada uma de nós, enraizadas no nosso coração, que podemos errar em algum momento da nossa vida por conta da história. Erramos pela situação financeira, erramos pelo desgaste emocional de alguma situação. Há vários motivos que nos levam a errar. Mas hoje eu quero falar sobre a beleza, satisfação e insatisfação na nossa vida a partir dos nossos olhos, dos nossos pensamentos que nos levam a errar. Davi, um rei ungido por Deus para governar o povo, cometeu um grande erro de adultério, de assassinato. Um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas a beleza e a insatisfação o levaram ao erro, o levaram ao pecado. Davi cometeu um adultério e um assassinato, mas podemos substituir esse adultério, esse assassinato, por palavras que magoam ao outro, de substituir a nossa vontade pela vontade de Deus, por exemplo. Então se coloque no lugar de Davi, talvez não por causa de um adultério, mas identifique, reconheça os erros que você vem cometendo ou que você está quase para fazer, sejam erros diários de palavras ofensivas, da impaciência, da fofoca. Identifique, reconheça o seu erro e perceba o porquê você tem cometido estes erros. E a palavra de Deus relata para nós no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, no versículo 2, dizendo assim: E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. A beleza do mundo muitas vezes nos abre os olhos para o erro. Queremos adquirir coisas, queremos nos relacionar com pessoas que podem nos levar a erros que trarão consequências para a sua vida e para aqueles que estão à sua volta. A situação desgastante, a situação desfavorável que você vive há algum tempo pode abrir os seus olhos para cometer algum erro, para se antecipar a uma decisão ou até mesmo para tomar uma decisão errada. E Davi estava num contexto aqui de que ele ficou em casa porque havia uma guerra a ser batalhada e ele manda os seus homens a essa guerra sem a presença dele, sem a presença de Davi. Ele fica em casa, ele descansa em casa e ao descansar em casa ele comete esse erro, ele coloca o seu olhar na beleza que não era para ele. Há momentos na nossa vida em que não queremos mais batalhar as nossas lutas, não queremos mais orar por aquela situação, não queremos mais buscar a solução em Deus por aquela situação, porque você diz que está cansada desta situação e eu até acredito. Então você resolve descansar no seu eu. Resolve descansar naquilo que você acredita que vai solucionar ou que pelo menos te triunfará em instantes por essa situação. E Davi então comete um erro, comete um adultério, comete um assassinato, mas o profeta Natã, um homem de Deus que estava ao lado de Davi,
conversa com ele, chama a atenção dele a respeito do que ele fez, coloca uma situação para Davi resolver, e Davi coloca a solução para esta situação, mas era uma situação de comparação com aquilo que Davi tinha feito de errado. E Natan então responde a Davi, e diz assim no capítulo 12, versículo 7. Então disse Natan a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Porque esta palavra é tão ríspida diariamente diante da situação que você vive? O Senhor pode te dar muito mais. O Senhor já lhe prometeu a solução desta situação. O Senhor tem promessas para mim e para você diante de tudo aquilo que vivemos, tem propósito para as nossas vidas, mas é preciso que nós não coloquemos os nossos olhos em lugares errados, em pessoas erradas, em palavras erradas, dando mais importância ao nosso eu, aquilo que nós acreditamos naquele momento, na nossa impossibilidade muitas vezes de colocar a carne diante do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz para fazer o certo, mas como nós conversamos ontem, é uma briga entre a carne e o Espírito Santo. E muitas vezes permitimos que a carne prevaleça. Erramos porque colocamos os nossos olhos, as nossas vontades em lugares, pessoas, palavras, decisões que naquele momento parecem belas, parecem que vão consertar alguma coisa, mas não consertam, porque está fora da vontade de Deus. Assim aconteceu com Eva e Adão. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva, Adão, cometem um pecado, cometem um erro por colocar os olhos, por colocar a insatisfação em algo que eles acreditavam que os satisfariam. Eles são enganados, aceitam essa enganação e comem da única árvore que Deus tinha pedido para não comer. Quando Eva percebe que esta árvore era boa para se comer, a concupiscência da carne, como está escrito no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 16. Fala sobre essa concupiscência da carne. Nós permitimos que a carne fale mais alto. Ela também diz que era agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Muitas vezes não tocamos, não concretizamos, mas olhamos, desejamos, e isto é um erro, porque naquele momento nós colocamos os nossos olhos naquilo que o Senhor disse para não colocar. Porque é belo, porque parece que vai solucionar todos os seus problemas. Aquela palavra que você quer dizer, mas não pode, mas ela está nos seus pensamentos. É algo que começa a prevalecer e sondar as suas emoções. E era uma árvore desejável. Quando desejamos fazer algo, desejamos falar algo, desejamos tomar uma decisão fora da vontade de Deus, significa a soberba da nossa vida. Significa que nós começamos a acreditar que a nossa forma de agir é melhor do que a forma de Deus agir. E Eva e Adão então aqui cometem esse erro diante dos olhos do Senhor. O rei Davi comete um erro diante dos olhos do Senhor, porque estavam insatisfeitos com o que Deus já tinha lhes dado e encontraram satisfação naquilo que Deus disse para não tocar. E por que consideraram belas? Porque a soberba do coração prevaleceu em suas vidas, achando que as suas atitudes eram melhores do que as atitudes e instruções que Deus já tinha dado. Reconheça os seus erros, reconheça quem você é, as suas fraquezas, para você não deixar prevalecer os porquês
que te levam à insatisfação. Porque no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: E o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nessa discussão, não se satisfaça com palavras ofensivas. Na sua situação desconfortável, não se satisfaça com decisões erradas. Pense em quem Deus é na sua vida e o quanto Ele te ama e te quer bem, e o quanto os propósitos dele para você, para essa situação, estão acima de qualquer satisfação que o mundo quer te oferecer. Permaneça para sempre em Deus e não coloque os teus olhos no que é belo, mas que não é da vontade de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.